Olá! Nossa segunda aula de Física Experimental 3 vai se dedicar a complementar o assunto da primeira quando nós discutimos algumas grandezas elétricas. Hoje nós vamos centrar em uma única grandeza elétrica, que é a resistência. Então, nossa aula começa por discutir justamente o elemento que vai produzir essa resistência em circuitos elétricos. Nós vimos na aula passada que a resistência está associada, em sua natureza microscópica, ao impedimento ou à dificuldade que se põe em materiais condutores de que os elétrons que criam a condução, a corrente elétrica, circulem livremente pelos materiais ao colidir com átomos que ficam fixos na rede, enquanto esses elétrons circulam através do condutor. Mas muitas vezes é interessante ter uma resistência elétrica, sobretudo em circuitos em que eu gostaria de controlar valores de corrente de tensão sobre certos dispositivos ou sobre certas partes desse circuito. Então, nessas situações, é interessante ter resistores e eu preciso saber exatamente como quantificar esses resistores. Os resistores eles são divididos em algumas categorias. Com relação à questão do seu valor, nós podemos dividi-los em duas classes, basicamente. Os chamados resistores fixos, aqueles que, como o nome já diz, têm um valor de resistência constante, e os variáveis, aquele resistor que, através de um ajuste, pode mudar o seu valor de resistência. Isso é o que acontece com um equipamento chamado potenciômetro. Além disso, nós também podemos classificar os resistores com relação a como ele se comporta com respeito à mudança de corrente de tensão. Então, nós dizemos que um resistor é ôhmico quando o valor da sua resistência não é alterado nem em função da corrente, nem em função da tensão. Já os resistores não ôhmicos são aqueles cujo valor de resistência depende do regime de corrente de tensão que circula através daquele resistor. Tá? Nós vamos aqui discutir especificamente os chamados resistores ôhmicos e fixos. Bom, relembrando a questão da visão microscópica sobre a resistência, nós introduzimos isso na aula passada, mas vamos relembrar um pouco disso. Quando eu tenho um material condutor e submeto esse material condutor, como por exemplo um fio nesse formato cilíndrico que aparece aqui, a uma diferença de potencial, então essa diferença de potencial cria um campo elétrico na região, por exemplo, dos terminais desse fio, e, devido a esse campo elétrico, uma força surge sobre as cargas elétricas livres, que são os elétrons, para se moverem ao longo desse material. Ocorre que, ao longo desse passeio dos elétrons pelo material, eles vão encontrar uma resistência a esse movimento, que se dá pela colisão que eles têm com as cargas que ficam fixas, geralmente os átomos aos quais esses elétrons estavam presos. Okay? E essa resistência ela pode ser tanto maior quanto maior for, por exemplo, o comprimento do fio. Evidentemente, quanto mais longo for o fio, maior é a chance do elétron colidir com essas cargas fixas. Assim como também se torna maior a chance do elétron colidir com essas cargas fixas, quanto maior for o número delas dispostas ao longo do material. Isso é conseguido, por exemplo, variando a resistividade, que é exatamente a propriedade que o material vai ter de resistir à criação de uma corrente elétrica. À medida que eu mexo na área da seção transversal, eu também vou ter uma variação na resistência, porque imagine que eu aumento o valor da área transversal, o que significa que sem mexer nas outras coisas, a densidade de pontos que vão oferecer resistência à circulação dos elétrons vai se tornar menor. Eu vou ter uma área maior, o mesmo número de pontos, e, portanto, a densidade deles é menor, e com isso a chance de um elétron passar sem colidir com nenhum deles ou colidir com poucos deles se torna maior. O oposto acontece se eu diminuo a área da seção transversal. Se eu diminuo a área da seção transversal, eu aumento essa densidade e, consequentemente, também aumento a chance de que essas colisões aconteçam, o que se reflete, evidentemente, no aumento da resistência elétrica. Bom, os resistores são geralmente encontrados em formatos como esses das figuras que vocês veem aqui. Quanto à sua constituição, nós podemos classificar esses resistores em algumas categorias. Vou citar aqui 3 delas. Tá? Temos os chamados resistores de fio, que são constituídos por um tubo de cerâmica
onde eu enrolo um fio, que vai ser o fio por onde a corrente elétrica vai ser conduzida, e esses resistores, eles em geral são usados para situações em que eu tenha que dissipar energias, ou seja, potências associadas à corrente e à resistência deles, que seja da ordem de 5, sejam maiores do que 5 watts. Tá? Um segundo tipo de resistor é chamado resistor de filme de carbono, em que eu tenho um cilindro de porcelana que é recoberto por uma fita helicoidal de carbono, e essa fita é que vai oferecer a resistência. Tá? Esse aqui, diferente do primeiro, não tem essa restrição com relação à potência. O terceiro tipo de resistor é o resistor de níquel-cromo. Então, tem uma liga de níquel-cromo com um tubo de cerâmico, onde eu vou depositar essa liga, e ele tem por vantagem oferecer menores variações com relação aos seus valores nominais. Em relação aos valores nominais desses resistores, a forma de identificar esses valores é através desses anéis, dessas linhas, essas tiras que aparecem aqui na superfície do resistor, que formam o chamado código de cores. Então nós vamos encontrar resistores seguindo diferentes tipos de códigos de cores. 3 faixas, 4 faixas e 5 faixas, e até mais que essas. Mas principalmente esses 3 tipos aqui são os mais frequentemente encontrados. Para os resistores de 3 faixas, né, que tem 3 dessas linhas marcando a sua superfície, essas faixas elas vão identificar o valor nominal da resistência da seguinte maneira. A primeira faixa vai corresponder ao primeiro algarismo no valor dessa resistência. A segunda faixa corresponde ao segundo algarismo no valor dessa resistência. A terceira faixa é um fator multiplicador que estabelece o número de zeros que devem ser incluídos depois dos 2 primeiros dígitos. Tá? Essas tabelas determinam a associação entre cada cor e o valor associado àquele algarismo. Então, por exemplo, nós temos para uma primeira faixa a cor preta, que significa 0, na segunda faixa o marrom é 1, na terceira faixa, onde nós temos um fator multiplicativo, o vermelho indica 2, o que significa que eu deveria acrescentar 2 zeros depois, tá? Ou 10 elevado a 2. A única exceção disso se dá para, no caso da terceira faixa, para o dourado e para o prateado, que ao invés de representar um número de zeros a ser acrescentado depois dos 2 primeiros dígitos, significa um fator multiplicativo que eu devo usar para multiplicar os 2 primeiros dígitos e ter aí o valor final da minha resistência. Então, para o caso do dourado, esse fator é 0,1 ou 10 a menos 1, e para o caso do prateado, 0,01 ou 10 a menos 2. Além disso, os resistores de 3 faixas, eles têm uma tolerância, que vai ser a maneira com que nós vamos calcular o erro do valor nominal, que é sempre e fixa em 20%. Tá? Então, no exemplo que a gente mostra aqui, nós olhamos. A primeira faixa é marrom. Então, eu olho aqui na minha tabela para os resistores de 3 faixas e vejo que marrom está associado a 1. Muito bem. Então, o primeiro dígito dessa resistência vai ser 1. A segunda faixa é preto. Então, a segunda faixa, preto, implica em 0. Então, tenho 1, 0. E a terceira faixa, que vai ser o número de zeros que eu vou usar depois dos 2 primeiros, é na cor vermelha. O vermelho são 2. Então, isso significa que eu tenho que multiplicar esse número, 1, 0, por 100, ou acrescentar 2 zeros depois desse segundo valor aqui, tá? Que é a mesma coisa. Portanto, esse valor é 1000, e como a tolerância dele é de 20%, o erro dessa resistência vai ser 0,2 vezes 1000, ou 200. Então, se eu quiser colocar o valor dessa resistência na forma padrão, né, seguindo aquelas regras que a gente aprende lá em Física 1, a primeira coisa que eu faço é escrever o valor do erro total com 2 algarismos significativos. O nosso erro total, veja, é 200. Então, eu vou deixar o valor expresso usando a notação científica, com todos os valores multiplicando 10 ao quadrado. Então, como eu tenho 200, isso é a mesma coisa que 2,0 vezes 10 ao quadrado. Eu coloco 2,0 e não apenas 2, porque eu vou usar 2 algarismos significativos para escrever o erro total. Né? A nossa regra é sempre usar 2 algarismos significativos no erro total. Então, dessa maneira, o meu valor nominal, que é 1000,
vai ser escrito com uma casa decimal, já que para escrever o erro total com 2 algarismos significativos, eu preciso de uma casa decimal. Então, fico com 10,0 vezes 10 ao quadrado, né? Que é, já que o valor nominal é 1000. Então, vezes 10 ao quadrado, e aí eu tenho a unidade em ohm. Lembrem que esses valores aqui, o valor nominal mais ou menos o erro, sempre ficam entre parênteses. E sempre que eu quero usar uma notação científica, a potência de 10 fica fora desse parênteses, multiplicando a unidade. Eu também poderia representar isso daqui, não por uma potência de 10 ao quadrado, mas por 10 ao cubo, que é a mesma coisa que usar quilo-ohm, que é uma unidade frequente ser usada para mensurar resistências. Então aqui basta colocar mais uma potência de 10 para fora, o que significa escrever esse número como 1,00 e esse daqui também anda uma casa decimal para a esquerda, 0,20. Veja que mesmo mudando a potência, o meu erro total continua com 2 algarismos significativos. Tá? Então a notação científica não deve alterar o número de algarismos significativos que eu uso para representar o meu erro total. Então aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho 2 casas decimais também, e o valor fica corretamente expresso na sua forma padrão, dessa maneira. Os resistores de 4 faixas têm como novidade com relação ao terceira que, ao invés de ter uma tolerância fixa em 20%, a quarta faixa serve justamente para estabelecer o valor dessa tolerância. Então aqui aparece uma quarta faixa, onde eu tenho mais ou menos um valor em porcentagem que vai representar a minha tolerância para o valor nominal. Então significa que ao final eu tenho que multiplicar o meu valor nominal por essa porcentagem aqui. Bom, então vamos para esse exemplo, em que agora eu tenho esse resistor de 4 faixas. Então a primeira faixa é vermelho, que significa 1 dígito 2. A segunda faixa é violeta, que de acordo com a minha tabela aqui implica no dígito 7. A terceira faixa que vai ser o número de zeros, ou a potência de 10 que eu vou usar para multiplicar os dois primeiros, é marrom. E marrom significa 1. Então aqui eu tenho 27 vezes 10, né? Ou eu poderia colocar 27 e um zero depois, o que seria a mesma coisa que 270. E a quarta faixa, que é o dourado, dourado implica numa tolerância de 5%. Então, esse daqui vai ser o valor que eu vou usar para calcular o erro total. Então, veja, o meu valor nominal vai ser 27 vezes 10, 270, e o meu erro vai ser 270 vezes 5%, ou 0,05. Então, isso dá 13,5. Eu preciso escrever esse erro total com 2 algarismos significativos. Então, isso implica em escrever esse valor, 2 algarismos significativos, como, por exemplo, deixando todos os valores multiplicando por 10, né? Então, se eu escrevo esse valor aqui usando uma potência de 10, isso seria 1,35 vezes 10. Bom, mas usando 2 algarismos significativos, eu tenho que arredondar esse valor aqui para 4, porque o primeiro número descartado é um valor 5 e esse número aqui é ímpar. Então, eu adiciono a unidade e, portanto, eu teria 1,4. Então, isso implica em usar uma casa decimal para o meu valor nominal. Então, eu escrevo o meu valor nominal, que já é 27 vezes 10, né, como 27,0 vezes 10 ohms. Tá? Se eu quero deixar uma potência de 10 ao quadrado aqui, então esse valor é reescrito com uma casa decimal para a esquerda, esse aqui também, então vai ficar 2,7, mais ou menos, desculpa, aqui 2,70, né, é evidente, está faltando um zero aqui, mais ou menos 0,14 vezes 10 ao quadrado ohms. O número de casas decimais aqui, do erro total com 2 algarismos significativos, tem que ser o mesmo do valor nominal. Bom, o caso dos resistores de 5 faixas, eles têm como novidade agora que eu tenho uma terceira faixa que é incluída, em que eu tenho um terceiro algarismo na resistência. Então, a primeira faixa é para o primeiro algarismo, a segunda para o segundo, a terceira não é mais para o fator multiplicativo, mas para um terceiro algarismo. A quarta faixa vai ser o multiplicador, o número de zeros que eu tenho que incluir no final do número, e a quinta faixa é a tolerância do valor nominal. Então, nesse exemplo, tem a primeira faixa vermelha, vermelho é 2, então 2. A segunda faixa laranja, laranja é 3, então 3. A terceira faixa é amarelo, então amarelo é 4, 4.
A quarta faixa é verde. Verde para a quarta faixa é o número de zeros que eu tenho que incluir, 4. Então, desculpe, verde, né? Então, 5. Então, eu tenho que incluir 5 zeros depois, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 à quinta. E o erro total vai ser esse valor multiplicado pela tolerância. Como a quinta faixa é de prata, o prateado é de 10%. Então, vai ser esse valor aqui vezes 0,1, o que dá 234 vezes 10 à quarta. Bom, eu vou escrever o resultado final usando uma potência de 10 à sexta, porque o meu resultado vai ficar em mega-ohms, que é uma das medidas encontradas nos instrumentos de medida de resistência em geral. Eu poderia usar, claro, 10 à quinta também, não haveria problema. Tá? Mas para usar 10 à sexta, então significa que eu vou escrever esse número como 23,4 vezes 10 à quinta, que é o 10 à sexta, e esse daqui como 2,34 vezes 10 ao quadrado, que dá 234, vezes 10 à quarta, 10 à sexta. Então, para usar dois algarismos significativos, eu tenho o primeiro, o segundo, esse terceiro, que vai ser o primeiro descartado, é menor que 5, então não mexe no anterior. E aí o meu resultado fica 2,3 para o erro total, com dois algarismos significativos, e para o valor nominal, 23,4, uma casa decimal, vezes 10 à sexta, ohms ou mega-ohms. Ok? Então, esse é o valor final no formato padrão da minha resistência para o resistor de 5 faixas. Bom, então, aqui vão ficar alguns exemplos para vocês praticarem usando a tabelinha do lado e calculando para cada um desses resistores o valor da resistência na sua forma padrão correta. Bem, uma maneira de conseguir obter um resistor de uma resistência qualquer desejada é juntando esses resistores em dois tipos de associações. Tá? Então, nós podemos juntar resistores para obter uma resistência total, e isso pode ser feito na chamada associação em série, em que eu conecto N resistores um após o outro, nessa sequência aqui, essa é chamada resistência em série, e na resistência em série, a resistência total equivale à soma das resistências individuais de cada um dos resistores associados. Então, se eu tiver N resistores, eu somo de 1 até N cada uma das resistências. A outro tipo de associação é a paralela, em que assim como eu faço com os aparelhos lá, que a gente viu, né, como um voltímetro, para medir paralelamente, eu conecto os terminais de cada um dos resistores que eu quero associar. Tá? Então, o terminal superior, todos eles ficam ligados entre si, e o inferior também. A resistência total de uma associação em paralelo é obtida dessa forma. O inverso da resistência total é igual à soma dos inversos de cada uma das resistências individuais. Tudo bem? Então, se eu quero calcular o erro dessa resistência total, depois que eu associo N resistores, onde eu conhecia os valores de cada uma das resistências, bem como dos seus erros, a maneira que eu tenho que fazer esse cálculo para determinar o erro total da minha resistência equivalente é usar a chamada propagação de erros, né? Lembrando que na propagação de erros, quando eu tenho uma função que depende de variáveis x, y, z, como a minha resistência total é uma função de variáveis R1, R2, R3, etc., a maneira com que eu calculo o valor nominal dessa função é a partir dos valores nominais de cada uma das variáveis. Então, se eu quero calcular o valor nominal da minha resistência total, por exemplo, numa associação em série, eu vou somar os valores nominais das resistências 1, 2, 3, etc. Mas para calcular o erro total dessa resistência equivalente, eu tenho que fazer a propagação de erro usando essa expressão aqui, tá? Em que eu vou somar esses fatores das derivadas da função, no meu caso seria a resistência total, em relação a cada uma das variáveis, que no meu caso seria os valores de cada uma das resistências, elevar ao quadrado essa derivada e multiplicar cada um desses fatores pelo erro associado àquela variável ao quadrado. Tá? Então, para o caso da resistência total, eu teria um R1, e aqui um R1, R2, R2, R3, etc. e tal. Bom, no vídeo na sequência, nós vamos praticar isso,
fazendo o cálculo da resistência equivalente para duas situações, uma associação em série e uma associação em paralelo, conjuntamente determinando o valor das resistências individuais através do código de cores e através da medida do ohmímetro. Tá? Então, isso vem no vídeo anexo.